Olá, alunos, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Raifran e na aula de hoje vamos estudar sobre cálculo simples de porcentagem. É uma continuação do conteúdo anterior sobre porcentagem, ok? Então, vamos ver algumas definições e alguns exemplos. Combinado? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer aqui uma certa retomada, né? Você lembra os conceitos de porcentagem? Pessoal, então retomando, né? A porcentagem é representada por este símbolo e podemos utilizá-las para representar uma certa quantidade em um cálculo, ok? Nós já vimos isso na aula anterior. E falando nisso, vamos trabalhar com frações e porcentagens. Vamos lá. Podemos sempre associar porcentagem a frações. Vejamos aqui alguns exemplos. Nós vemos que 50% é o mesmo que 50 sobre 100. Onde ele, simplificado, ficaria 1/2. 30% é o mesmo que 30 sobre 100, onde a sua fração equivalente é a 3/10. 25% é o mesmo que 25 sobre 100, ou seja, 1/4. E para fechar, 9% é o mesmo que 9 sobre 100. Então, para cada uma dessas porcentagens, você pode relacionar com uma fração, ok? Nós já vimos isso na aula anterior. E aqui nós vamos ver algumas aplicações da porcentagem, né? Como falamos na aula anterior, uma das referências da porcentagem é em relação a compra e vendas. É muito comum encontrarmos promoções em que se oferecem descontos nas aquisições em certas quantidades de produtos. Para verificar se uma promoção é vantajosa, podemos calcular a porcentagem do desconto. Observe a situação a seguir. Nós temos aqui, leve 5 e pague 4. E então, Heitor e Miguel foram a uma loja e gostaram de uma promoção, que viram e compraram 5 tesouras pelo preço de 4. Ou seja, uma das tesouras saiu de graça. Então, com essa situação problemas, vamos lá aprofundar um pouquinho mais sobre porcentagem, ok? Então, agora vamos para a prática, né? De quanto foi o desconto em porcentagem oferecido nessa promoção? Então, novamente, nós vimos lá que de 5, né, levou 4, então quanto é que é esse desconto na prática, né? Uma maneira de raciocinar para obter o desconto em porcentagem é o seguinte: uma das 5 tesouras saiu de graça. O desconto foi de 1/5 sobre o valor que seria pago se não houvesse promoção. A ideia é transformar essa fração de modo que o denominador seja 100. Lembrando que porcentagem é uma divisão por 100. Então, nós temos aqui 1/5. Eu quero que o denominador seja 100. Então, eu vou pegar e multiplicar por um certo valor que nós vimos na aula passada. Ou seja, vamos multiplicar 20 o denominador e 20 o numerador. Assim, nós vamos ter 20 sobre 100. Ou seja, nós temos que eu posso transformar em 20% e assim eu tenho um desconto nesse valor. Portanto, o desconto nessa promoção foi de 20%, ok? Isso é só para relembrar e vamos aprender agora como calcular em algumas situações problemas, ok? Vamos prosseguir? Então, vou colocar aqui para vocês o exemplo número 1. E vamos fazer juntos a leitura. Ó. Minha família possui uma fazenda com 200 bois e neste fim de semana foram vacinados exatamente 40% destes, segundo o veterinário. Qual é a quantidade de bois vacinados, ok? Ele vai te dar uma porcentagem e nós vamos calcular agora esse valor, ok? Então, como é que fazemos essa resolução? Temos que fazer agora 40% de 200. Uma das maneiras que podemos resolver é escrevendo a porcentagem na forma de fração e fazendo a multiplicação. Vamos ver aqui na prática como é que é isso. Nós temos 40%. E o que eu vou fazer? Eu vou transformar ela na forma de fração. 40% equivale a 40 sobre 100. E que eu vou fazer o que depois? Logo, né, vou pegar 40% e vou multiplicar com 200. Ou seja, fazendo a multiplicação entre 40 e 200, ou seja, numerador com numerador e denominador com denominador, nós vamos obter o valor de 8.000. 8.000 dividido para 100 vai ser igual, sabe quanto? A 80. Ou seja, né, nós vamos ter 80 bois vacinados. Ou seja, gente, você tem que ligar que 40% dos bois equivale a 40. Retificando, 40% dos que foram vacinados dos bois, 80 equivale a esse valor. Tá ok? Esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos fazer mais alguns.
Vamos colocar aqui o exemplo número 2, para você entender melhor esse conteúdo, né? No evento Black Friday do ano de 2000, um videogame que custava R$ 4.200, estava com desconto imperdível de 60%. É um desconto muito grande. Então, qual seria o valor do desconto nessa compra? Ok? Analisando aí, nosso foco é 60% do valor. Então, neste caso, temos que fazer 60% de 4.200. E uma das maneiras que podemos resolver é escrevendo a porcentagem na forma de fração e fazendo a multiplicação. Na prática, como é que é isso, professor? Vai ser o seguinte, você vai colocar 60%, escrever ele na forma de fração, que é 60 centésimos. Eu vou aqui fazer o quê? Eu vou reescrever ele e eu vou ter que multiplicar com o valor do videogame, ou seja, no valor de 4.200. Você vai multiplicar, no caso, numerador com numerador, ou seja, 60 vezes 4.200, que vai ter um valor de 252.000 e dividir por 100. Quando você faz essa divisão, nós vamos ter um valor de 2.520, pessoal. Portanto, o desconto na compra desse videogame seria de R$ 2.520. Um ótimo desconto, ok? Então, a gente vê aqui uma prática do dia a dia. Vamos fazer aqui mais um exemplo para a gente ratificar o conteúdo, né? Segundo o site UOL, no censo de 2020, a população rural do município de Rodrigues Alves ocupava cerca de 30% da população em geral. Sabendo que a população de Rodrigues Alves é de aproximadamente 20.000 pessoas, determine o número de pessoas que moram na zona rural. O nosso objeto de estudo será 30% e as 200.000 pessoas, ok? Então, o que nós vamos ter que fazer agora para a nossa resolução, né? Agora, vamos fazer um pouco diferente, tá? Em relação aos outros exemplos. Por quê? Pois iremos transformar a porcentagem na forma decimal e, posteriormente, multiplicar esse resultado pelo objeto de estudo, que é a população em geral de Rodrigues Alves. Vejamos o exemplo a seguir, né? Você vai repetir 30%. Nós sabemos que podemos escrever como sendo 30 sobre 100, ou seja, 30 centésimos. E quando você divide, nós vamos ter 0,30. Então, esse valor nós vamos utilizar. Então, logo, né, 30% equivale a 0,30. E eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar com o valor de 20.000. Quando você faz isso, você vai ter a resposta direta. Quando multiplica, nós vamos ter o valor de 6.000. Né? E assim, a zona rural de Rodrigues Alves há cerca de 6.000 pessoas, ok? Esse foi o nosso exemplo 3. Vamos aqui para o exemplo 4, ok? No exemplo 4, vamos trabalhar ali com um baralho, né? Em um baralho oficial há 52 cartas, que se dividem em 4 naipes. Ou seja, 4 tipos, né? Que nós vamos chamar de ouro, copas, paus e espadas. Eu quero saber o seguinte, determine a quantidade de cartas que representam o naipe de ouros, que é de 25% do total de cartas. Ou seja, através da porcentagem, eu vou conseguir saber o valor exato do que ele está pedindo. Então, vamos à resolução, ok? Neste momento, iremos fazer a transformação da porcentagem na forma decimal e depois multiplicar esse resultado pelo objeto de estudo, que é a quantidade de cartas. Vejamos a seguir, né? Vamos repetir a porcentagem, que é 25%. Nós sabemos que 25% é 25 centésimos. Quando você divide esses dois valores, nós vamos obter 0,25. Então, logo, 0,25 eu vou multiplicar com 52, que é a quantidade de cartas. Quando você multiplica esses dois valores, nós vamos obter um valor de 13. Ou seja, né, eu posso concluir o quê? Que existem 13 cartas de naipe de ouros nesse baralho. Ok? Então, esse é o nosso quarto exemplo. Vamos aqui praticamente finalizar nossa aula com o nosso desafio final. É um desafio bem interessante do dia a dia, né? Principalmente para você que gosta de games, né? Aqui nós temos o nosso Mario, né? E eu vou colocar o seguinte, em um fim de semana, um grupo de amigos se reuniu e jogaram um videogame chamado Mario World, que possui 72 fases, ok? O grupo já concluiu 25% das fases. Então, quantas fases faltam ainda?
Então, como é que eu vou conseguir resolver com a porcentagem e esse valor? Vamos ver a seguir, tá ok? Vamos aqui à nossa resolução. Pense assim, se jogaram 25% das fases, ainda faltam 75%. Daí você escolhe transformar 75% na forma de fração ou na forma decimal, conhecido como que tem vírgula, né? E aqui iremos fazer na forma de fração, ok? Então vamos lá, 75% equivale a 75 sobre 100, ok? Logo, né, você vai repetir 75% e vai fazer o quê? Vamos multiplicar com 72, ou seja, é o total de fases. Você vai multiplicar 75 vezes 2, ou seja, numerador com numerador. E quando você multiplicar 75 vezes 72, vamos ter o valor de 5.400. Aí você depois vai dividir por 100. Quando você divide, nós vamos ter o valor de 54, né? Então, portanto, ainda faltam 54 fases, ok? Esse foi o nosso desafio final. Então, fazendo um resumo de todo o estudo até o momento, podemos fazer algumas menções. Primeiro, porcentagem, né, que quer dizer uma divisão por 100, nós vamos ter um símbolo específico de porcentagem, né? Nas resoluções nós temos dois caminhos, ou você coloca na forma de fração ou na forma decimal. Geralmente vamos multiplicar pelo objeto de estudo e dividir por 100, tá ok? É um assunto muito útil do dia a dia, principalmente com compra e venda, que é o nosso comum do cotidiano, tá ok? Então fechamos aqui a nossa aula. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque e até a próxima!